Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo, que Jesus nos abençoe e mais uma vez nos conduza neste encontro que fazemos com a família João Ramalho. Essa família que está enfrentando heroicamente, com todo o seu dinamismo, com toda a sua inteligência, esse momento tão delicado e tão grave que nós estamos atravessando, dentro do qual a Casa Espírita continua como célula amorosa, como reduto do Cristo, como recinto de amor e caridade, para continuar espalhando a mensagem redentora da terceira revelação. E é isso que faz a família João Ramalho, nesses encontros semanais que representam uma oportunidade belíssima de fortalecer a fé espírita nos nossos corações e de continuarmos sem desânimo nesta grande luta de iluminação dos nossos corações. E esta luta é a luta do Cristo. Nós estamos efetivamente na luta de Jesus. E a luta do Cristo é a iluminação dos nossos caminhos. É o fortalecimento dos nossos ideais. É a integração definitiva nos postulados libertadores da doutrina espírita, que nos permitem internalizar e viver o Evangelho de Jesus. Tão importante, mola mestra, ferramenta imprescindível para que nós possamos atravessar de cabeça erguida esses momentos de transição planetária, onde a nossa morada, a nossa mãe terra, sofre a influência de pensamentos desencontrados, de vibrações de desamor, de emanações pestíferas de ódio, de muitos corações inconformados. Mas essas vibrações também são compensadas pela irradiação generosa dos amigos da espiritualidade, pelo fortalecimento dos corações encarnados e que, mesmo enfrentando angústias e dificuldades, são corações que estão decididos no bem e não desanimam, perseverando nesta luta abençoada. E dentro do contexto da noite de hoje, meus irmãos, nós vamos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra de uma beleza ímpar e de uma importância inimaginável na caminhada do espírita. Livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, de estudo indispensável. O Evangelho segundo o Espiritismo, nesta noite de amor, traz para a família João Ramalho o capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. E este título é muito sugestivo, meus irmãos, porque todos nós somos os aflitos desta hora. Todos nós somos aquelas criaturas que se viram pegas de surpresa por um vírus que ninguém vê e que tem uma potencialidade lesiva e virulenta tão grande, onde muitos de nós fomos praticamente obrigados a nos isolar, as nossas casas espíritas suspendendo as atividades presenciais para a tristeza de muitos corações. Por isso nós somos os aflitos deste momento, mas ao mesmo tempo também somos os bem-aventurados, porque estamos tendo oportunidade de colocar em prática tudo que nós aprendemos.
em anos e anos de frequência na casa espírita, em anos e anos de estudo, anos e anos ouvindo companheiros falarem, falando também, recebendo aulas, transmitindo aulas, recebendo passes, transmitindo passes. Foram anos e anos de muito tratamento espiritual que continua, porque o plano espiritual está trabalhando incessantemente. Nós não estamos desertados e a misericórdia divina não deixou de nos envolver um minuto sequer. Não deixou de cuidar dos nossos corações por nenhum instante. Por isso, nós não somos os aflitos apenas, mas também somos os bem-aventurados desta hora, como Jesus muito bem falou no Sermão do Monte. Aliás, Jesus é o segundo Moisés. Porque da mesma forma que Moisés, inspirado pelo plano espiritual, recebeu mediunicamente os 10 mandamentos no Monte Sinai, Jesus, não mediunicamente, mas tirando do seu coração, com o seu potencial anímico de desbravador de almas, sendo o segundo Moisés, subiu ao Sermão do Monte para proclamar o grande sermão libertador que abre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que padecem perseguições por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E Kardec diz que essas bem-aventuranças são as consolações que Jesus oferece a todos aqueles que abrem o coração para as belezas do Evangelho. São as consolações que o Espiritismo aponta para os seus adeptos que não desanimam na luta. Entretanto, meus irmãos, o desânimo é um péssimo conselheiro nessas horas. O desânimo é um elemento muito prejudicial para a nossa saúde física e espiritual. É por essa razão que Emmanuel, o grande benfeitor espiritual, um dos patronos da família João Ramalho, esse benfeitor que acompanhou Chico Xavier durante toda a sua encarnação, Emmanuel disse, através da mediunidade de Chico Xavier, nem todos os aflitos são bem-aventurados. É verdade. Porque não basta sofrer para ser consolado. Não basta simplesmente atravessar uma dificuldade, passar por um momento de angústia para receber o auxílio espiritual. Porque tem muita gente, meus irmãos, que na hora do sofrimento, quando passa por uma provação, quer seja uma provação de desemprego, de partida de um ente querido para o plano espiritual, ou mesmo testemunho doloroso da enfermidade, muita gente se revolta, muita gente se esquece da religião, muitas pessoas passam a acusar Deus, como se Deus fosse culpado pelas nossas angústias. Essas pessoas ficam nervosas, revoltadas, agressivas, violentas, cansadas. Então essas criaturas, em vez de serem bem-aventuradas, estão aumentando o seu sofrimento. Porque além do sofrimento causado pela dificuldade que estão passando, elas ainda juntam contra si próprias o nervosismo, a revolta,
a intemperança, a revolta contra Deus, a impaciência e, consequentemente, essas pessoas acabam sofrendo duplamente. Sofrem pelo problema e sofrem por elas mesmas, pela revolta. Quando, na verdade, meus irmãos, essas criaturas deveriam prestar um pouquinho atenção, olhar para dentro do seu coração, erguer as mãos para o céu e formular uma prece de gratidão a Deus. Agradecer a Deus pela dificuldade que chega. Nossa! Mas agradecer a Deus pelo sofrimento. Quer dizer que agora os espíritas estão agradecendo porque sofrem, estão fazendo apologia do sofrimento, estão sendo sadomasoquistas. Mas depois da tempestade vem a bonança. Quanto mais sofrimento, melhor. Meus irmãos, vamos analisar com calma e não vamos colocar o carro na frente dos bois. Não é bem assim. Ninguém gosta de sofrer. Este que vos fala não gosta de sofrer. Alguém que está fazendo a caridade de nos ouvir gosta de sofrer? Claro que não. Entretanto, meus irmãos, o sofrimento, longe de ser um castigo, é na verdade uma lição educativa. É um processo de reeducação da alma. Então, a consolação que Kardec oferece, que o Espiritismo nos mostra, na verdade, é a resignação. Resignar-se não é simplesmente cruzar os braços e entregar tudo na mão de Deus. Quando a criatura se resigna diante de um sofrimento, ela está fazendo uma análise inteligente da situação que ela está passando e aceitando esta situação para que ela possa superar a dificuldade, para que ela possa vencer a dificuldade. Então a resignação, muito longe de ser uma acomodação, uma atitude de conformismo religioso, a resignação, como diz Kardec, é a consolação que nos traz o prelúdio da cura. O que é prelúdio? Olha que palavra bonita, prelúdio, não é mesmo? Prelúdio significa caminho. Prelúdio significa direção. Prelúdio significa rota a ser seguida. A resignação espírita é a aceitação da realidade. E muitas vezes as pessoas revoltadas não entendem. As pessoas dizem assim: mas os espíritas aceitam tudo. Os espíritas se conformam com tudo. Os espíritas se resignam a tudo com uma facilidade tremenda. E os espíritas, se acomodando a tudo, estão criando um clima favorável ao marasmo, impedindo o progresso da humanidade. A ideia da reencarnação é um caldo de cultura favorável à tirania, ao despotismo dos nossos irmãos orientais, que muitas vezes no Oriente Médio se consomem pela guerra. A reencarnação acaba criando um clima de guerra para a humanidade. Meus irmãos, a ideia da reencarnação não é nova. Não foi o Espiritismo que criou a ideia da reencarnação. A reencarnação, apesar de ser um dos pilares da doutrina espírita, e o Espiritismo disseca a reencarnação, analisa a reencarnação, trabalha a reencarnação, mostrando a reencarnação não como dogma, mas como uma lei da natureza. A ideia da reencarnação não é nova. Não nasceu com o Espiritismo. E nós aqui não precisamos
teorizar a respeito disso, porque nós temos toda a história da humanidade, toda a evolução antropológica do mundo, toda a história sociológica e geológica da Terra para mostrar que a reencarnação é uma lei da natureza. Então nós não vamos nos afastar do tema em conjecturações teóricas que dariam ensejo a uma outra palestra, que se futuramente a família João Ramalho quiser, nós podemos vir aqui conversar sobre esse tema. Mas a resignação espírita, meus irmãos, é muito diferente do conformismo religioso, do conformismo místico e fanático. Cruzar os braços e aceitar tudo. Se eu estou sofrendo, é porque Deus manda. Se eu estou deprimido, é porque Deus quer. Se eu estou doente, é porque Deus determinou e Deus vai fazer a obra. Vou me conformar, cruzar os braços e aceitar tudo. Isto não é resignação, meus irmãos. Isto é conformismo supersticioso, conformismo místico religioso, diferente totalmente da resignação espírita. Porque quando o espírita se resigna diante de uma dificuldade e aprende a agradecer a Deus por essa dificuldade, que está dando para ele a oportunidade de quitar débitos do passado de outras encarnações, o espírita não está se submetendo a forças místicas religiosas. O espiritismo não está se submetendo a forças misteriosas do mundo para aceitar o problema. Quando o espírita se resigna a uma dificuldade, ele está aceitando este problema, aceitando a realidade, numa atitude de amadurecimento psicológico, para que dentro dos conceitos espíritas ele possa analisar a realidade que o cerca, olhar para dentro do seu coração, traçar uma diretriz de luta através da prece e da orientação dos amigos espirituais, para que dentro dessa diretriz ele possa aceitar o problema para superar o problema, para vencer o problema e não simplesmente cruzar os braços numa atitude acomodatícia. Portanto, a resignação espírita é uma atitude de luta, uma atitude inteligente, uma atitude racional, onde o espírita mobiliza as suas reservas de fé e faz uso da prece para pedir a Jesus que o inspire, para pedir aos amigos espirituais que durante o sono físico lhe aconselhem sobre qual a melhor maneira de superar a dificuldade. Esta é a resignação espírita. É por isso que o espírita agradece. O espírita bendiz o sofrimento, porque ele sabe que o sofrimento, apesar da dureza do testemunho, da agudez dos espinhos, da dificuldade do momento, o sofrimento é uma oportunidade abençoada de se livrar de dívidas do passado, de resolver uma querela que ficou pendente lá atrás, numa reencarnação passada, em algum momento do caminho, em algum instante de desamor, de dificuldade, ficou alguma mágoa lá atrás, meus irmãos. E esta mágoa ficou presa, ficou arquivada no nosso subconsciente, na nossa memória espiritual, pedindo o ensejo da reencarnação bendita para que ela possa ser resolvida de uma forma amorosa, de uma maneira inteligente. E o espírita sabe que a partir do momento que ele supera uma dificuldade, ele quita a sua dívida passada e fica livre das dificuldades.
possibilidades, abrindo o seu caminho para novos desafios, para novas lutas, para novos aprendizados, novos caminhos que vão se formando, novas responsabilidades que vão acontecendo no caminho da criatura, que evolui e que cresce. É difícil essa caminhada? Claro que é, meus irmãos. O que é fácil na nossa reencarnação, meus irmãos? O que é fácil na vida? Não tem nada fácil. Mas com a bênção do Espiritismo, com a força das lições do Evangelho, com as orientações da codificação de Kardec, que aumentam a nossa visão de vida, nós vamos nos comportando exatamente como aquele devedor que tem uma dívida muito grande diante das leis da vida, mas que de cabeça erguida e de coração ligado a Deus, de alma ligada a Jesus, vai pagando pouco a pouco a sua dívida. E Kardec faz uma análise muito bonita no item 12 e 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala dos motivos da resignação, das razões da resignação. Ele diz assim: aquele que sofre, e quem é aquele que sofre? Todos nós. Quem está falando, quem está ouvindo, todos nós estamos sofrendo. Ninguém vive sem problemas. Problemas, ninguém vive sem eles. Nós não estamos aqui num clube, num baile, numa viagem de turismo, nada disso. Nós estamos matriculados na escola da terra para aprender. E certamente, meus irmãos, quando nós fizemos o nosso projeto reencarnatório, há algum tempo atrás, ainda desencarnados, este momento pandêmico estava incluso. Portanto, é uma oportunidade de aprendizado. Por mais que doa o isolamento social, por mais que arranque lágrimas das comportas dos nossos olhos, o afastamento das atividades presenciais. Mas é um testemunho muito importante, porque agora nós estamos aprendendo o valor de um abraço, a bênção de um aperto de mão, a cura espiritual que acontece no momento de uma palestra, no olho, face a face, a troca de ideias através da comunicação não verbal. Porque a cura também acontece na comunicação não verbal. É o olhar, é o sorriso, é a energia. Então, nós que estamos sofrendo, nós somos semelhantes àquele devedor que deve uma quantia imensa. E então o credor, que são as leis da vida, chega para nós e diz: olha, seu Hilário, Dona Denise, Dona Ana, seu Vitor, vocês devem uma grande quantia. Mas, se vocês me pagarem a 100ª parte dessa dívida, eu dou a quitação da dívida para vocês. E vocês ficam livres e não precisam me pagar mais nada. Será que nós, meus irmãos, não nos esforçaríamos para pagar pelo menos a 100ª parte dessa dívida? Será que nós não nos submeteríamos a tudo quanto é tipo de privação, a tudo quanto é tipo de dificuldade, sabendo que pagando pelo menos a 100ª parte daquilo que a gente deve, nós teríamos a nossa dívida quitada e poderíamos seguir de cabeça erguida, de consciência tranquila e de coração aberto? Então, meus irmãos, esta é a nossa situação diante da vida. Quantas vezes, meus irmãos, a misericórdia divina nos permite atenuar um karma do passado, através de trabalhos de caridade, de frequência
a uma instituição religiosa, da mudança da nossa maneira de ser. Porque a conduta da criatura conta muito, meus irmãos. E nós podemos dissolver um karma negativo com uma conduta positiva, uma conduta evangelizada, uma conduta perseverante, investindo na bolsa de valores da vida. Então nós temos a oportunidade de, através do amor que cobre a multidão dos pecados, resolver dívidas passadas no trabalho do bem. Então, às vezes, em vez de a gente pagar aquela quantia enorme que a gente deve, uma reencarnação bem aproveitada, muitas vezes já quita uma grande parte, às vezes até o débito inteiro. Por quê? Porque é a misericórdia divina atuando sobre nós. É o carinho dos benfeitores espirituais nos dando ânimo, coragem, força, inspiração, encorajamento. E assim nós temos a chance de pagar a 100ª parte da nossa dívida e conseguirmos a quitação total. Por quê? Porque Deus é amor, gente. Deus é misericórdia. Nós podemos aproveitar o tempo a nosso favor. O problema, meus irmãos, sabe o que acontece? É a invigilância das criaturas. E muitas vezes a gente acaba se complicando mais ainda nesta vida, acumulando novos débitos nesta nova encarnação que estamos vivendo agora, por causa da invigilância, por causa do livre-arbítrio mal utilizado. Nós pagamos a dívida de um lado e contraímos novos débitos do outro. E isso tudo por falta de fé, por falta de vigilância. E quando a invigilância toma conta dos nossos caminhos, nós nos tornamos criaturas insubmissas à vontade de Deus, insubmissas ao amor do Pai, criaturas não sintonizadas com a misericórdia divina que move os mundos. Porque a lei é de amor, gente, a lei é de justiça. É por isso que aqueles que clamam pela justiça são alimentados, são saciados, porque o amor de Deus está sempre presente. E não existe um único coração, meus irmãos. E isso quem dizem são os Espíritos, meus irmãos. Na questão 1007 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos responderam a Kardec que nenhuma alma humana, por mais dura que ela seja, ela não tenha o seu dia de arrependimento, o seu dia de tomada de consciência, o seu dia D, onde ela olha para dentro de si mesma e se reconhece cansada de sofrer, cansada de errar, cansada de percorrer caminhos infelizes. Esta criatura se volta para dentro de si mesma. E ao tomar a consciência do tempo perdido, e isso muitas vezes, na grande maioria das vezes, acontece no plano espiritual, quando a criaturinha está desencarnada e ela tem uma visão mais abrangente da vida e do mundo, a criatura percebe o quanto tempo ela perdeu. Meus irmãos, quando nós passamos a analisar as coisas do ponto de vista espírita, nós percebemos que a resignação é uma atitude inteligente, é uma atitude sábia, porque a resignação nos leva a raciocinar que uma reencarnação de 100 anos é uma fração de segundos, é uma faísca, é um sopro diante da beleza da eternidade que nos espera. Então esse sofrimento que está nos dilacerando por alguns anos, por alguns meses,
por algum momento pandêmico, diante das maravilhas da eternidade, ele se torna um aprendizado para nós, um degrau de ascensão para o mais alto, porque a nossa vida verdadeira é no plano espiritual. A reencarnação é necessária, é importante, mas ela é tênue, ela é temporária, porque nesse mundo tudo passa, nesse mundo tudo se sucede uma coisa atrás da outra, nesse mundo tudo é temporário, tudo é tênue, mas na eternidade o bem permanece para sempre. O sofrimento é o testemunho temporário que purifica a nossa alma, mas o aprendizado, o bem e o amor permanecem para sempre. Então, quando nós temos a visão espírita da vida, quando o raciocínio espírita passa a premiar a nossa mente, nós percebemos, meus irmãos, que a resignação é uma grande força, que os sofrimentos são como remédio amargo que nos conduzem à cura, que cada reencarnação, meus irmãos, é uma destilação das impurezas da alma. Kardec, em O Livro dos Espíritos, apresenta um estudo muito lindo da reencarnação, onde os espíritos comparam a reencarnação a um alambique. O alambique é o corpo físico. A substância que é destilada nesse alambique somos cada um de nós, onde as nossas impurezas são drenadas e resta a essência pura, a essência que vai se libertando de todas as impurezas na esteira das reencarnações. É por isso que a reencarnação é realmente a grande pedra de toque do Espiritismo. E a resignação é irmã gêmea da reencarnação, porque a resignação nos faz enxergar as coisas de tão alto, nos faz raciocinar com tanta clareza, que nós aprendemos que uma atitude resignada é uma atitude ativa e consciente, uma atitude amadurecida, enquanto que uma atitude conformista é uma atitude passiva e inconsciente. Mas a revolta das pessoas ainda é muito grande. As pessoas dizem assim: os espíritas aceitam tudo. Se a morte lhe rouba um ente querido, o espírita diz que não deve chorar, mas deve agradecer a Deus pelo tempo que ficou com a pessoa. Se o patrão o pune, o espírita perdoa. Se o inimigo trai, ele perdoa e se submete. Se o espírita contrai uma enfermidade, ele diz que está sendo vítima do fatalismo kármico. Se o inimigo lhe bate na face esquerda, ele oferece a face direita para continuar apanhando. Ora, esse espiritismo é uma doutrina de despersonalização humana. O espírita não tem personalidade. O espiritismo é a doutrina da despersonalização da criatura. Não, meus irmãos, não é nada disso. Continuamos aprendendo com Kardec que quando o espírita se resigna diante da morte de um ente querido, ou diante de um amigo que o trai e ele perdoa, ou diante de um patrão que o pune e ele se submete, ou ainda diante de uma doença, diante de uma enfermidade, na verdade, quando o espírita se resigna, ele está apenas e tão somente repetindo as grandes lições do Evangelho de Jesus. O perdão das ofensas, a confiança em Deus, a serenidade diante dos testemunhos. Portanto, o espírita não está se despersonalizando, ele está sublimando a personalidade. Porque aquilo que o cristianismo quer, e que o espiritismo também quer, é que o homem egoísta, o homem revoltado,
o homem carnal, o homem brutal, o homem animalesco sejam substituídos pelo homem espiritualizado, pelo homem novo, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo numa de suas epístolas. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Portanto, a resignação espírita, os motivos de resignação, são motivos de gratidão, que fazem enxergar a vida de tão alto, mas de uma forma tão abrangente, que a coragem, que a força, que a fé, que o amor se tornam os grandes aliados do espírita, dando para o espírito uma calma, uma coragem, um discernimento, um raciocínio que o livra da loucura, que o livra do suicídio e que faz com que o espírita continue sendo o grande lutador do Cristo. A criatura que aprendeu a amar, que aprendeu a valorizar a vida, que aprendeu a sonhar com as bênçãos de um mundo melhor e que aprendeu a transformar num momento pandêmico, num momento de libertação, num momento de semeadura de valores morais, para que quando esta pandemia passar, o espírita estará brilhando com todos os aprendizados que conseguiu entesourar com esta situação. Portanto, o espírita é uma criatura que luta, não de uma forma cega, mas de uma maneira amorosa e inteligente, num constante equilíbrio entre as suas forças e os obstáculos que surgem na sua caminhada, que são removidos pelos motivos de resignação, de amor e de submissão à vontade de Deus. Portanto, o espírita não faz apologia do sofrimento, não. O espiritismo faz apologia do amor, apologia da coragem, apologia do evangelho, para ser o grande condutor do barco das criaturas, conduzindo com Jesus no leme das nossas embarcações, cada um de nós, ao porto seguro da promoção humana e da valorização da vida. Portanto, Jesus está com toda a razão quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus, o reino do amor, o reino de Deus, o reino divino do Pai, na eterna sinfonia da esperança e da redenção da alma humana. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus.